A questão do deputado Ramagem vai perder o mandato? Como é que vai ficar essa questão? Porque esse é um embate com a Câmara dos Deputados. Ao que reza a Constituição, sabemos que isso não será uma coisa simples. Segunda, parte B, Superior Tribunal Militar. Como é que ficam os militares condenados? Perderão suas patentes? Vamos lá. O Código Penal, ele é expresso. Além da pena, regime inicial, que estão ali no 59 do Código Penal, no 91 e no 92, o pessoal esquece um pouco, mas tem os efeitos da sentença penal condenatória, uns obrigatórios, outros facultativos. Então, o dever de indenizar, por exemplo, né? Se transita em julgado um evento de natureza delitiva, claro, né? Depois aquilo é um mero título executivo nocivo, ninguém pode rediscutir mais se o evento aconteceu ou não. E um deles é a perda do mandato. Essa palavra está escrita no Código Penal, né? É claro que agora vão querer, e seria razoável dizer se esse artigo está compatível com o texto constitucional de 88. Eu não sei se vale muito a pena, se bem que vivemos tempos anormais, né, de a Câmara comprar essa briga, né, porque daqui a alguns meses ele vai cumprir, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, o que vai tornar o exercício parlamentar inviável, né? Eles podem fazer essa chicana que eles têm feito, como fizeram com o Brazão, de não caçar diretamente, contar o número de ausências e aí então declarar vacante a vaga por conta de ausências excessivas. Quanto ao STM, o mundo militar é um mundo que eu não conheço muito bem. A sensação que eu tenho é que as Forças Armadas, até para se resguardarem institucionalmente, estão dizendo: olha, que bom que vocês pegaram as maçãs podres, estão julgando essa turma. Então eu acho que institucionalmente interessa às Forças Armadas a perda da patente e superar este assunto, né? Agora, o Mauro Cid, que aparentemente teria se antecipado o pedido baixo, eu não sei exatamente qual é a terminologia, talvez temendo perder os benefícios da colaboração, tem que ver se ele não vai mudar de ideia agora que os 2 anos foram mantidos, e isso é compatível, né? Ele consegue manter, então, a patente com essa quantidade de pena. Eu vou passar justamente essa questão para o doutor Antônio Gonçalves, só lembrando que vai ser a primeira, eu estou tentando recordar aqui rapidamente, eu consultei algumas vezes, por dever de ofício, livros que eu estava fazendo, o Superior Tribunal Militar, desde o Império, inclusive, fui lá atrás consultar uma série de coisas e tal, e também, agora é mais fácil, porque a internet é uma deusa, facilita pra caramba nós consultarmos. Inclusive, um dos processos que eu estava consultando era de 66, consegui obtê-lo com relativa facilidade, na época da ditadura, um absurdo processo, e o doutor Mário Simas, brilhante advogado de preso político, entra com um pedido, inclusive, de habeas corpus em relação ao pesquisado, que eu não vou falar, é um livro sobre um personagem importante da história do Brasil, só que foi num dia, ele entrou com o pedido de habeas corpus, o doutor Mário Simas, era 2 de dezembro de 68. 11 dias depois aconteceu o AI-5, então ele entrou de calhulha, entrou no dia 2. Aí vem o dia 13 e nós sabemos que o AI-5 suspende tudo, ato mais autoritário da história brasileira. Só não é pior que o poder moderador da Constituição de 24 e o artigo 99 especialmente. Aí, e quem era o ministro relator do STM desse habeas corpus? General Ernesto Geisel, que era ministro do STM. Evidentemente que o habeas corpus acabou não sendo concedido. O que vai ser discutido agora, que o doutor Davi estava falando, eu vou passar para o doutor Antônio e para o doutor Fernando, nós estamos falando não de um capitão que saiu quase com desonra do Exército. Se vocês lerem, eu li o processo do Bolsonaro, eu li. Primeiro ele perdeu em primeira instância, em segunda que ele ganhou foi um escândalo, né? Então é um simples capitão, acusado de atentado terrorista. Então ele não tem importância nenhuma. Braga Neto não, general de 4 estrelas. Almirante Garnier, almirante, ao posto máximo da carreira, na Marinha. Augusto Heleno, um general de 4 estrelas. O que é 4 estrelas? Só para explicar, o coronel tem 1. Aí você tem um general de brigada, tem 2, de divisão tem 3 e general de exército 4. No sentido clássico de marechal, como no passado,
Não tem mais daquela estrutura de marechal. Chegou um momento que o Brasil tinha mais marechal que o exército americano. Era porque você era promovido e saltava para patente superior. E se tivesse participado da FEB, pulava 2 patentes. Era uma coisa bem brasileira. Isso acabou com as reformas do Castelo Branco, vale lembrar, né? Do presidente Castelo Branco. Augusto Heleno, general de 4 estrelas e considerado por muitos um ídolo no Exército. Eu, com todo o respeito a quem nos acompanha, eu conheço a história do Exército, pesquisei no Arquivo do Exército lá no Rio de Janeiro e eu não sei porque ele é ídolo. O Benjamin Constant, na Proclamação da República, eu entendo ser ídolo dos jovens oficiais. Agora, Augusto Heleno, com todo o respeito, eu não sei porquê. E o general Paulo Sérgio, que não é aquele cantor que rivalizou com o Roberto Carlos no final dos anos 60, né? Aqui na TV Record, inclusive, cantando a última canção, é um general de 4 estrelas. Então, eu pergunto agora também ao doutor Antônio Gonçalves e depois ao doutor Fernando Castelo Branco. Enfrentar um capitão, um tenente, tudo bem. Mas generais de 4 estrelas e alguns considerados referências, eu não sei porquê, porque eu posso citar o Marechal Lott, esse é uma referência, Marechal Lott, Henrique Teixeira Lott. Agora, Augusto Heleno, se é referência, com todo respeito, vocês leiam quem foi o Lott, né? Não dá para considerar Augusto Heleno referência no campo intelectual, no campo do trabalho. Que guerra ele participou, né? O Teixeira Lott participou. Foi na FEB. Então, e por aí vai. Mas nós tivemos militares que, quando chegou a Polícia Federal, desmaiaram. Meu Deus! Se chega a Polícia Federal, o militar desmaia, imagina ele na guerra. O que ia acontecer? Eu, como soldado, ele falava, vai lá, soldado Vila. E ele desmaia quando chega a polícia. Precisamos rever o ensino militar. Claro que não são todos assim. O comandante do Exército, o general Tomás, é um brilhante oficial. Nós vamos discutir daqui para frente, depois do julgamento, qual é o papel das Forças Armadas no Brasil. Temos o artigo 142, tão mal lido e tal. Não, qual é a função, né, das Forças Armadas? E nós não sabemos. Quem acompanha, eu acompanho isso tudo, pode ter invasão da Venezuela agora, né, por parte dos Estados Unidos, nossa fronteira norte. E aí? Estão acompanhando a guerra da Ucrânia? O uso dos drones? O Exército começou a acompanhar, eu não me esqueço que a memória do historiador tem que ser assim, eles acompanharam uma semana um site, diariamente. A partir do 8º dia pararam, porque erraram todas as previsões. Falaram que Kiev ia cair uma semana. Kiev até hoje está lá. Kiev é a capital da Ucrânia. Desculpe ser parentes, mas as questões de história são sempre fundamentais num país que esquece o que ocorreu ontem. Doutor Antônio Gonçalves, STM e Câmara dos Deputados, como é que o senhor avalia? Vila, de início eu quero dizer que acho que você devia fazer direito, viu? Você sabe que lá na OAB nós entregamos o mês passado, até foi o Kobayashi que entregou. Sim. Entregou a carteira para um jovem advogado de 81 anos. Putz, então, Vila, dá tempo. Dá tempo aí. Que dá tempo. Sobre as questões, eu vou ser econômico, porque eu quero que o Fernando manda bala aqui. Eu vou me ater mais à questão militar do que da Câmara. Na questão da Câmara, bem rapidamente, nós vamos enfrentar agora um embate político, porque vai se discutir na Câmara, também no Senado, a questão da lei da anistia. E aí resta saber o quanto a direita terá a força e qual é o momento político para fazer a propositura dessa anistia, levando em conta que o governo já ameaça represálias para aqueles que se manifestarem favoravelmente. Então, de um aspecto que vai acontecer com o deputado, vou deixar para o Fernando aprofundar mais. Na questão do STM, depende muito de qual vai ser a narrativa que eles querem adotar. Porque temos a tendência para cá e para lá. Se eles quiserem usar a bandeira da democracia e do Estado de Direito, como foi no STF, eles já têm. E aí eles podem fazer o processo e efetivamente desligar com desonras os seus componentes. Mas, eu vou trazer só a título de curiosidade, o STM não tem a publicidade e a acessibilidade que o Supremo possui. Os processos lá são fechados. E as coisas que acontecem naquele órgão são interna corpore. Então, pode ser que eles não percam a patente. Já houve a manifestação do Procurador-Geral Militar dizendo que ele vai oferecer a denúncia, mas é aquela história, tem muita gente importante em termos de patente para que você contamine, e aí eu vou fazer um raciocínio inverso ao seu.
Não é tirar a maçã podre, mas será que quem apodreceu o cesto não foi o presidente? E quem teve que manter a ordem foram exatamente os militares? Pode ser a segunda narrativa que o STM possa utilizar. Doutor Fernando, por favor. Pegando o gancho aqui do Antônio, eu acho que uma coisa que demonstraria que não aconteceu isso, né, que a maçã podre, acho que ali a podridão imperava no cesto inteiro, até porque os outros oficiais das Forças Armadas, 2, né, da Aeronáutica e do Exército, se colocaram frontalmente contrários a essa ideia de golpe. Então, eu acredito que haverá, por parte do STM, uma promoção de expulsão desses maus oficiais. E diria o seguinte, Vila, quando você fala do currículo, do passado desse, esse teve, não teve, eu acho que até essa questão foi abordada no próprio Supremo, pelo próprio Supremo. Ninguém está julgando o currículo aqui. Se um teve no Haiti, se outro participou da intervenção no Rio de Janeiro, se prestou serviço, se tem 4, 3 estrelas, se é almirante, brigadeiro, não importa. O que está sendo julgado são os atos atentatórios contra o Estado Democrático de Direito e uma tentativa de golpe de Estado, patrocinada, né, por oficiais do Exército, de alta patente. O meu tio-avô era o Marechal Castelo Branco. Não é? Hoje não tem mais essa estatura dentro do Exército, mas a gravidade é absolutamente inquestionável. E em relação ao Congresso, eu acho que a questão do Ramagem foi muito bem trazida pelo Tangerino e acho que não precisa nenhuma complementação. A única coisa que eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para dizer é quanto à questão que tanto se diz, né, da clemência, do que poderia ser o perdão, um benefício trazido. E vamos lembrar que os 3 poderes têm essa possibilidade, né, da promoção da clemência. O judiciário, pelo perdão judicial, numa sentença, como seria no caso do Mauro Cid, que foi afastado, a anistia vinda pelo Congresso Nacional e o indulto pelo presidente da República. No meu modesto entendimento, eu acho que nenhuma dessas possibilidades são factíveis a partir de um momento que nós estamos tratando de um golpe de Estado e de uma violação, de um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Porque seria a Constituição albergando condições que são absolutamente, frontalmente contrárias a ela. Então, eu acho que essas seriam as minhas considerações.